senão aquele que Cristo nos diz: ó, caminha por esse lugar, eu estou aqui, então é para mim que você deve vir. E se em algum momento nós deixamos de lado, nós colocamos outras coisas no nosso coração como mais precioso, nós precisamos estar nesse lugar de rendição ao Senhor e de nos voltarmos ao Senhor, né? Voltarmos ao início de tudo, voltarmos ao primeiro amor. O que é esse primeiro amor? Cristo, Ele é o amor. Então, quando o Senhor diz que eu preciso voltar ao primeiro amor, eu preciso voltar para Cristo. Não é um dia somente, mas é o próprio Cristo, Ele é o amor. Então, eu preciso caminhar em direção ao Senhor. Eu não posso caminhar olhando para as coisas desse mundo, para as coisas perecíveis, mas Cristo é isso. Então nós precisamos perseverar. E eu me lembro da passagem que fala sobre permanecer na videira, né? Cristo é a videira verdadeira, e Paulo entendia isso. Paulo provou e viu na videira verdadeira que está nele e ele em mim. Se Deus está em mim, eu estou nele. Se Ele está em mim e eu nele, eu caminho olhando para Ele, eu caminho em direção a Cristo. E isso traz muito temor ao meu coração. E eu espero que traga ao seu também, porque muitas vezes nós somos cristãos, né? Caminhamos aqui na igreja, viemos aos cultos, mas nós nem sequer olhamos para aquilo que é precioso, a palavra do Senhor que está aqui diante de nós, né? O amor, eu vejo tanto amor, tanta graça em um livro, e eu me constranjo tanto com esse amor do Senhor que está disponível para a gente buscar, para conhecer. E muitas vezes a gente considera coisas tão banais como o mais precioso, como o mesmo celular, né? E aí eu olho para a igreja primitiva, para os cristãos da igreja primitiva, e eu vejo o quanto eles perseveraram. Não era um celular que distanciavam eles de Deus. Não eram amizades, não eram coisas banais. Eles sofriam, eram açoitados, e mesmo assim, eles diziam: meu prazer é estar em Cristo Jesus. E Ele é o meu bem mais precioso. Isso traz muito temor ao meu coração, irmãos. Porque a vida está aqui na nossa frente, está disponível para nós todos os dias, todas as manhãs. E tantas vezes nós não damos valor a Cristo Jesus, aquele que morreu por nós numa cruz, aquele que perdoou os nossos pecados, aquele que nos redimiu, não com coisas perecíveis, mas com o sangue precioso de Cristo Jesus. Aleluia. Então nós não podemos desviar os nossos olhos de Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E eu preciso caminhar perseverando. Como eu vou perseverar em Cristo se eu não conheço a Ele? A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas, nos lembraria daquilo que nós conhecemos dele. Então, quando a provação vier, quando as tentações vierem, eu vou me lembrar. A palavra do Senhor diz que Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é a videira verdadeira, Ele é o pão da vida. A eternidade está nele e eu preciso caminhar seguindo ao Senhor. Então nós precisamos conhecer ao Senhor. Perseverar é conhecer ao Senhor todos os dias, é contemplar a beleza de Deus todas as manhãs, é olhar para esse livro e muitas vezes não ter vontade de ler, mas entender que aquilo que é precioso eu dou mais valor, aquilo que é precioso é a minha prioridade. E o que tem sido a minha prioridade, o que tem sido a sua prioridade? Conhecer a Cristo ou conhecer ao mundo? Ser amigo de Cristo ou ser inimigo de Cristo? Qual é a nossa prioridade hoje? Como igreja, como irmãos, nós precisamos nos lembrar que Cristo é tudo, tudo para nós. E nada nesse mundo é melhor, nada é mais precioso, nada é mais valioso que o meu amado, que o meu Senhor, aquele que me resgatou, aquele que olhou para mim e para você com olhos de amor, com olhos de misericórdia e graça.
liberdade do mundo. E quando eu olho para os nossos irmãos que estão sendo perseguidos, eles estão felizes porque estão morrendo por Cristo, porque amam a Cristo. E muitas vezes eu nem sequer pego uma Bíblia para ler. E os nossos irmãos nem têm a oportunidade de ler a Bíblia. Ou tem que cantar escondido, baixinho, sussurrando, adorando a Deus, sussurrando, batendo palma, num lugar escondido, num buraco escondido, enquanto nós temos toda a liberdade de buscar o Senhor, de nos relacionarmos com Ele, aquele que está disponível, aquele que é o nosso amigo, aquele que é tudo que nós precisamos. Esses irmãos entenderam que Cristo é tudo. Tem uma música tão linda que fala: Cristo